Um dos pontos históricos de conflito entre os governos ou Estado e a sociedade se dá no campo das fiscalizações, exercido tanto por policiais ou por fiscais ou por agentes de trânsito, por exemplo. E por que isso se dá e não se supera isso? Porque não cumprimos os nossos deveres. Sabemos todos que temos direitos e deveres, isso é um princípio constitucional. Isso naturalmente leva a um problema de embate constante entre quem quer fazer a aplicação da lei e por força da sua função e dos seus cargos deve atuar dessa maneira, e quem tenta achar um jeito ou um jeitinho brasileiro, como se isso fosse uma qualidade, para tentar burlar e não cumprir aquilo que é de conhecimento e que está explícito em tudo que é legislação. Alguns exemplos são muito evidentes. A questão do trânsito. Nós temos toda uma gama de instituições, de policiamentos, de equipes, enfim, de equipamentos móveis, de radares, por aí vai. Por que isso? Porque muitos condutores de veículos, eles dirigem em alta velocidade, eles dirigem muitas vezes alcoolizados, não respeitam os espaços proibidos de estacionamento, então tem que haver esses instrumentos para coibir. Mesmo um aumento das multas e da apreensão das carteiras e todos esses mecanismos legais que são feitos, não conseguem dar o resultado como se esperava. Porque tem que partir do cidadão, do condutor do veículo. E nós sabemos que todos esses abusos feitos, eles trazem muitas consequências. Os acidentes de trânsito e as lesões que acontecem, não só para o condutor individualmente, mas em acidentes envolvendo mais pessoas, e que há a questão da morte, que é sempre lamentável, mas também aqueles casos em que a pessoa fica depois dependente do Estado para a sua manutenção, por estar impossibilitado de trabalhar ou de viver naturalmente. Também, e aí entra um outro campo, que são das vigilâncias. Aí falando vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica. O que nós temos de abusos aí e de não cumprimento da legislação em termos ambientais, são as queimadas, são o desmatamento, são os agrotóxicos em rios, em nascentes, e a gente tem já um resultado muito direto nisso aí. Estamos com a dengue, que é um resultado dos não cuidados como deveriam em termos dos ambientes. Na questão da vigilância epidemiológica, a falta de vacinação, as pessoas não estão se vacinando. E isso há necessidade de campanhas, a disponibilidade das vacinas, a produção de vacinas e a perda das vacinas pelo não uso, o que é mais grave. E na vigilância sanitária, na sua gama de ações, se pegarmos a produção de alimentos, a comercialização de alimentos, imagine se não tivéssemos, ou se não tivermos, um rigor muito grande nessa comercialização, com regras muito claras da origem desses produtos, de prazo de validade. Há estudos muito claros que mostram que quando nós não temos essa fiscalização e esse cuidado, as doenças gastrointestinais elas se avolumam, com internações hospitalares, com consultas, com medicamentos, e não há SUS ou plano privado que aguente quando tu não tem essa prevenção, esse cuidado necessário. Em suma, a fiscalização, as vigilâncias que são feitas, elas têm um objetivo de proteção. Esse tem que ser o entendimento de todos, de proteção, e não de punição ou meramente arrecadatório. E o Estado, ou os governos, e os políticos também, o que devem fazer é propor medidas preventivas, de orientação, de cursos de qualificação, para que as pessoas que estejam envolvidas, estou falando mais especificamente na produção de alimentos, por exemplo, eles tenham condições de oferecer os produtos de qualidade. Todos gostam
sem dúvida nenhuma, de que aqueles produtos ou aqueles serviços oferecidos, eles sejam bem aceitos pela população e que não tragam resultados negativos. Boa tarde.